Moscou, 31 de outubro de 1892. Nasce o que foi, talvez, um dos gênios mais controversos da história do xadrez. Ao mesmo tempo que era um dos maiores enxadristas de todos os tempos, ficou igualmente conhecido por defender e ajudar o partido nazista. Alexander Alekhine é descendente de uma família rica, na qual o pai era proprietário de terras e membro do parlamento russo, e a mãe parte de uma família aristocrática. Como jogador, Alekhine foi brilhante, mas sua vitória contém vários pontos obscuros que nos fazem refletir sobre o seu real valor para o mundo do xadrez. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi acusado de colaborar com os nazistas, tendo escrito uma série de artigos antissemitas, mas isso não é extremamente concreto. Existe um debate se ele foi forçado a fazer isso, porém uma verdade que não podemos negar é que essa colaboração manchou a sua reputação. O garoto começou a jogar xadrez desde cedo, aprendendo o jogo aos 7 anos, demonstrando um talento excepcional em torneios de jogadores em sua idade. Em 1909, venceu um torneio de mestres em São Petersburgo e esse foi claramente um sinal precoce da sua futura grandeza. Além de ser conhecido pelo xadrez, Alekhine também é dono de uma vida pessoal tumultuável. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi preso na Alemanha, onde estava competindo em um torneio quando a guerra estourou. Após ser libertado, ele retornou à Rússia e serviu como tradutor para o Exército Vermelho durante a Revolução Russa. Alekhine começou a se destacar internacionalmente, tendo um desempenho impressionante no torneio de Nova York em 1924, onde ele terminou em terceiro lugar, atrás apenas não menos de Emanuel Lasker e José Raul Capablanca. Em 1927, ele se tornou campeão mundial ao desafiar e vencer Capablanca, o então dono do título, tornando-se o quarto campeão mundial da história do xadrez. Essa vitória foi um feito incrível, pois o adversário era considerado invencível. E depois de transformar o mundo do xadrez, em 24 de março de 1946, ele morreu de forma misteriosa em um hotel na cidade de Estoril, em Portugal. As reais causas de sua morte nunca foram reveladas e por esse motivo existem diversas teorias para explicar o motivo por trás de seu falecimento, pois alguém com uma vida tão conturbada não poderia ter um final comum. Apesar das controvérsias em torno de sua vida pessoal, Alekhine deixou um legado duradouro no mundo do xadrez. Suas partidas são estudadas por jogadores de todos os níveis e suas contribuições teóricas, incluindo técnicas com seu nome, como a defesa Alekhine, são reconhecidas por toda a comunidade do xadrez. Essa é a história real do possível nazista que mudou o mundo do xadrez. Hoje iremos conhecer a vida, controvérsias e influências de Alexander Alekhine. Ele foi um estrategista brilhante que se destacava em todas as áreas do jogo, alguém que venceu o melhor do mundo durante uma era de ouro do xadrez, sendo precursor e ícone da escola soviética de enxadristas. Garry Kasparov, o jogador que manteve o título de campeão mundial por 15 anos seguidos, uma vez disse: "Eu admirava o refinamento das ideias de Alekhine. Tentei, na medida do possível, imitar o seu estilo furioso de ataque, com seus sacrifícios repentinos e estrondosos." É comum escutarmos que as partidas refletem a personalidade do enxadrista, e esse é certamente o caso do Alekhine, um campeão mundial de estilo agressivo, complexo e arriscado. Ele foi um dos melhores jogadores de xadrez de todos os tempos, tendo sido o único campeão a morrer com o título ainda sendo seu, mas ao longo da sua vida, ele fez muitos inimigos por conta da sua vida pessoal. Diversas pessoas desejavam acabar com o reinado de Alekhine por sua simpatia aos nazistas, e mesmo que haja controvérsia sobre um veredito, não podemos falar desse ícone sem explorar esse assunto. Alekhine aprendeu a jogar xadrez quando tinha 6 ou 7 anos de idade, mas acabou se envolvendo de verdade no jogo apenas alguns anos depois, quando assistiu uma exibição de uma simultânea às cegas envolvendo seu irmão mais velho. Naquele dia, o jogador americano Harry Nelson quebrou seu próprio recorde de xadrez às cegas, contra 21 oponentes, ao jogar contra 22 oponentes, com 17 vitórias, uma derrota e apenas 4 empates, o que inspirou o jovem Alekhine a superar essa façanha. E aos 12 anos, Alekhine começou a jogar às cegas, e um ano depois, em 1905, ele jogou em torneios por correspondência, desenvolvendo ainda mais suas habilidades de forma muito rápida, levando apenas mais alguns anos para alcançar seu primeiro grande sucesso. Em 1909, ele conquistou o primeiro lugar no torneio amador russo, sendo agora um dos melhores jogadores da Rússia, um dos sinais de que ele seria um jogador de classe mundial nos anos seguintes. Em 1910, ele venceu os torneios de outono e inverno do Clube de Xadrez de Moscou, fazendo sua primeira exibição em simultânea com 15 vitórias, uma derrota e 6 empates. No ano seguinte, ele jogou outro evento da Elite, o torneio de Carlsbad, em 1911, terminando em 11º dos 26 jogadores, atrás de grandes nomes como Akiba Rubinstein, José Raul Capablanca e Ninzovich. A carreira de Alekhine decolou definitivamente em 1914. Em janeiro desse mesmo ano,
ele empatou pela primeira vez com Nisovich no torneio de mestres da Rússia. Mas o verdadeiro ponto de inflexão foi o seu jogo no lendário torneio de xadrez de São Petersburgo em 1914, com os 11 melhores jogadores do mundo na época, um dos torneios mais fortes de todos os tempos. Alekhine se juntou a Marshall em um empate pelo terceiro lugar, e eles estavam atrás do primeiro colocado Capablanca e dos dois que empataram em segundo lugar, Emanuel Lasker e Tarraski. Esse evento foi tão importante que o czar Nicolau II concedeu o título de grande mestre aos 5 jogadores, mas esse seria apenas um título equivalente, pois o título de GM da FIDE só veio existir em 1950, 4 anos após a morte de Alekhine. Depois de tantas felicidades, a vida de Alekhine começou a tomar rumos diferentes. O próximo período da sua carreira no xadrez foi marcado por lutas pessoais, começando quando a Primeira Guerra Mundial estourou no momento em que ele estava vencendo um torneio na Alemanha, e mesmo tendo recebido o prêmio de primeiro lugar, esse evento interferiu em sua vida no xadrez. Uma declaração de guerra contra a Rússia ocorreu e Alekhine, juntamente com outros jogadores russos, foram presos na Alemanha e liberados apenas semanas depois. E em 1915, enquanto estava na Áustria, Alekhine recebeu a notícia da morte de sua mãe. Ao retornar à Rússia, depois de ter sido banido pelo regime bolchevique, em 1918, ele ajudou a incentivar as atividades de xadrez no país, mas outro obstáculo apareceu em seu caminho. Nesse período, ele perdeu sua propriedade e ele foi preso pelos bolcheviques por uma possível suspeita de espionagem, algo que provavelmente fez nascer as suas opiniões políticas e sua postura anticomunista. Antes de deixar permanentemente a Rússia, Alekhine venceu o campeonato de xadrez da cidade de Moscou em 1920, com uma pontuação perfeita de 11 pontos em 11 pontos possíveis, mas não foi declarado campeão por não residir na cidade. De 1927 a meados da década de 30, Alekhine dominou o xadrez. No ano de 1933, Alekhine quebrou seu próprio recorde de xadrez às cegas, vencendo contra 32 pessoas simultaneamente. Alguns anos depois, a sua carreira foi novamente interrompida por outra guerra mundial, ou seja, mais um caos em sua vida pessoal. E é aqui que começam todas as acusações sobre ser um apoiador do partido nazista. As mais notáveis foram as de antissemitismo, porém algumas fontes dizem que Alekhine concordou em cooperar com os nazistas apenas para proteger sua esposa, quando ela não recebeu nenhum visto da sua saída da França. Alexander Alekhine é uma figura com uma carreira marcada tanto por conquistas impressionantes no tabuleiro, quanto por controvérsias políticas, e as suas ações levantam questões sérias sobre a sua lealdade e a moralidade. Após a invasão da França pelos nazistas em 1940, Alekhine encontrou-se em uma posição complicada. Inicialmente ele era um campeão respeitado, casado com a americana Grace Wisher e vivia confortavelmente na França. No entanto, a rápida ascensão dos nazistas e a ocupação de Paris mudaram drasticamente o panorama pelo campeão de xadrez. Em abril de 1941, ele foi obrigado a se mudar da França para Portugal, e sua esposa Grace ficou para trás para salvar o seu castelo em Saint-Tubalucaf. E o ponto crítico dessa história é que os alemães se recusaram a dar um visto de saída para ela. Mesmo com todo o esforço para obter um visto para a América, eles não tiveram sucesso. Mas em setembro de 1941, acendeu-se uma esperança. O presidente da Federação Alemã de Xadrez disse que se Alekhine jogasse um torneio em Munique, sua esposa seria autorizada a se juntar a ele. Por esse motivo, Alekhine teve uma bandeira suástica em sua mesa durante o jogo. As principais provas da relação entre ele e os nazistas são alguns artigos antissemitas que apareceram sobre o seu nome, mas Alekhine alegou que eles foram forjados. No entanto, Alekhine permaneceu na Europa ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, jogando e vencendo vários eventos. Alekhine começou a colaborar com o regime nazista ao publicar uma série de artigos em 1941 no Parisier, um jornal que servia como um veículo de propaganda nazista. Esses artigos se enquadravam na ideologia racial nazista, distorciam a história do xadrez para promover um discurso antissemita. Alekhine argumentava que o xadrez ariano era superior ao xadrez judaico, uma afirmação que não só manchou a sua reputação, mas também destacou sua disposição em usar o xadrez como uma plataforma para fins políticos. Mas sua colaboração com o regime nazista não se limitou à escrita de artigos. Em 1941, ele participou de um torneio em Cracóvia, na Polônia, ocupada pelos nazistas, e teve contato com figuras influentes do regime, como Hans Frank, o governador-geral da Polônia. Frank, conhecido por sua brutalidade e pelo papel crucial no Holocausto, era um grande fã de xadrez, e manteve uma relação amigável com Alekhine. Essa conexão ajudou Alekhine a obter um salário generoso de 1000 Reichsmarks por um mês, uma quantia substancial que o ajudou a sustentar um estilo de vida durante a guerra. Ele competiu em 7 torneios na Alemanha durante a guerra, participou de torneios de xadrez nazistas em Munique, Salzburgo, Varsóvia e Praga, e permaneceu na Europa ocupada pelos nazistas como cidadão da França de Vichy. Os debates sobre o antissemitismo de Alekhine não é algo tão simples assim.
envolvem várias camadas de evidência e algumas interpretações. E para entender tudo isso, precisamos explorar a relação de todo o partido nazista com o xadrez. É fato que os artigos escritos foram escritos em nome do nosso grande gênio do xadrez, mas existem algumas evidências que questionam se ele realmente fez isso, como a opinião do historiador britânico de xadrez Edward Winter, ao observar que os artigos no Parisier escreviam incorretamente os nomes de vários mestres de xadrez famosos, o que poderia ser interpretado como uma evidência de falsificação, ou como uma tentativa de Alekhine de sinalizar que estava sendo forçado a escrever coisas que não acreditava. Mas isso poderia simplesmente ter sido erros de composição, já que a caligrafia de Alekhine não era fácil de ler, mas mesmo assim, é tudo o que precisamos para questionar o veredito anterior. Algumas fontes dizem que foram encontrados anos depois os manuscritos originais feitos por Alekhine, algo que confirma a sua autoria e reforça as acusações de antissemitismo. Mas isso também não é uma certeza absoluta. Após a guerra, Alekhine tentou se distanciar desses textos de todas as formas, alegando que foi forçado a escrever esses artigos e que eles foram alterados pelos nazistas. Porém, nenhum de seus esforços para justificar, como a carta do organizador do torneio de Londres de 1945, negando a autoria dos artigos antissemitas, foram suficientes para restaurar sua reputação. E o mais curioso é que, mesmo com toda essa confusão, Alekhine teve relacionamentos positivos com vários judeus ao longo da sua vida, tendo recebido a ajuda de um mestre judeu durante o período de prisão e trabalhado com jogadores judeus. Por exemplo, ele foi ajudado por Charles Jaffe, um mestre judeu, e também deu aulas para Geraldo Budowski, um prodígio judeu. Vale ressaltar que Alekhine não foi o único enxadrista da época a ter sua vida afetada por regimes totalitários. Vários outros jogadores também tiveram ligações com esses governos, refletindo a complexidade da política internacional e suas influências sobre o xadrez. Emanuel Lasker, o segundo campeão mundial, teve uma relação complicada com o regime nazista. Embora Lasker não fosse colaborador direto, suas opiniões e sua vida foram moldadas pelas tensões políticas da época. E isso não parou por aí. Nos últimos anos, tivemos diversos casos de enxadristas que foram punidos ao apoiar determinadas políticas de governo. O grão-mestre de xadrez Sergei Karyakin foi suspenso por 6 meses pela FIDE devido aos comentários de apoio à invasão da Rússia contra a Ucrânia. A decisão da FIDE considerou que os comentários de Karyakin violavam o código de ética da organização, prejudicando a reputação do xadrez e de seus jogadores. Karyakin, conhecido por seu confronto pelo título mundial contra Magnus Carlsen em 2016, defendeu publicamente as ações de Vladimir Putin nas redes sociais, gerando controvérsias e indignação na comunidade internacional de xadrez. O jogador respondeu à suspensão com críticas, afirmando que a sua punição foi injusta e motivada politicamente. Ele destacou que o esporte deveria ser separado da política e que suas opiniões pessoais não deveriam afetar sua carreira profissional. E a grande dúvida é, até onde vai a liberdade de expressão? Outro grande enxadrista que teve sua vida afetada pela mesma guerra foi Anatoly Karpov, um dos maiores enxadristas de todos os tempos, que aos 70 anos foi incluído na lista de 351 parlamentares russos sancionados pela União Europeia devido ao seu apoio à guerra na Ucrânia. E o mais interessante é que, além das suas conquistas no xadrez, Karpov recebeu ajuda significativa de espiões soviéticos durante sua carreira, destacando a intersecção entre a política e o esporte. A política é algo que atingiu o mundo do xadrez diversas vezes, e o período do xadrez nazista não só afetou a reputação de jogadores como Alekhine, mas também teve um impacto muito amplo no esporte. E a influência do regime nazista no xadrez levou à divisão no cenário internacional e gerou tensões entre jogadores e as federações de diferentes países. Mas nem todos tiveram relações positivas com governos autoritários. Akiba Rubinstein, um dos maiores enxadristas da história, que nunca venceu um campeonato mundial, mas teve uma carreira marcada por inovação e brilho no jogo, teve um rumo sombrio em sua vida durante a era nazista. Mesmo sendo uma figura dominante no xadrez, desde cerca de 1909, tendo um estilo de jogo caracterizado por uma compressão posicional profunda, aberturas inovadoras e uma técnica excepcional de finais, tornando-se um dos melhores jogadores de finais do século XX, no início da Primeira Guerra Mundial, ele e sua família enfrentaram a ameaça da perseguição nazista. Rubinstein, sendo judeu, teve que viver escondido para escapar do Holocausto. Enquanto alguns enxadristas foram explorados ou usados pelos nazistas para propaganda, o caso de Rubinstein foi mais pela sobrevivência sob a extrema pressão do que a colaboração. Esse período foi particularmente difícil para Rubinstein, que enfrentava problemas de saúde mental. Após a guerra, sua carreira no xadrez nunca se recuperou completamente, e ele viveu o resto da sua vida em relativa obscuridade e com a saúde precária
falecendo em 1961. A sua vida foi marcada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, que o afetaram profundamente, mas a sua história é um eterno lembrete dos tempos turbulentos que muitos jogadores enfrentaram além do tabuleiro xadrez. A associação de Alekhine com o nazismo criou divisões entre jogadores e as federações, afetando a cooperação e a competição internacional durante e após a guerra. As consequências dessas divisões ainda são sentidas no xadrez moderno. Um debate contínuo sobre como o esporte deve lidar com seu passado e com figuras controversas. O impacto do xadrez nazista também contribuiu para uma reavaliação contínua do esporte e das suas associações com regimes totalitários, e as lições aprendidas com esse período podem ajudar a moldar o xadrez. Existem diversos documentos que sustentam a postura antissemita de Alekhine, mas a conclusão final é muito mais complicada, porque por mais que as evidências sugerem um envolvimento com ideias antissemitas, também há aspectos da sua vida que mostram relações e interações positivas com os judeus, o que torna essa avaliação de seu caráter um debate eterno. A comparação com outros enxadristas da época revela que enquanto Alekhine se destacou por sua colaboração explícita com o regime totalitário, a relação entre xadrez e a política sempre foi complexa e muitas vezes controversa. A história de Alekhine serve como um lembrete sombrio de como figuras influentes podem usar sua plataforma para promover ideologias prejudiciais e como a política pode influenciar a distorcer o campo do esporte e da cultura. O alinhamento de Alekhine com o regime nazista e sua tentativa de usar o xadrez para fins políticos teve impacto significativo em seu legado. E após a guerra, Alekhine foi amplamente criticado e marginalizado na comunidade do xadrez devido a essas colaborações com os nazistas. Ao final de sua trajetória incrível, Alekhine foi encontrado morto em um quarto de hotel em 1946, na cidade de Estoril, Portugal. Esse hotel era separado por duas alas, uma controlada pela Aliança Ocidental e outra pelos soviéticos. Perto do seu corpo, um gato e um tabuleiro de xadrez, duas de suas paixões. Alekhine havia se mudado para Estoril, em Portugal, no final de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e o período pós-guerra foi muito difícil para ele. Em 1946, ele escreveu a alguns amigos que estava sendo constantemente vigiado, e na manhã do dia de 24 de março de 1946, dois funcionários do Hotel Parque do Estoril, preocupados com a ausência de resposta do hóspede do quarto 42, usaram a chave mestra e entraram na habitação. Depararam com um horror com o hóspede sentado na poltrona do quarto, imóvel, e à sua frente estava apenas um tabuleiro com os restos do jantar da véspera e um tabuleiro de xadrez quase intocado. E tudo isso aconteceu horas depois de concluir os preparativos para a partida do Campeonato Mundial contra Botvinnik. E apenas um dia após da sua morte, chegou uma carta convidando para um match de Alekhine Botvinnik na Inglaterra. A sua morte nunca foi explicada de verdade, mas há diversas especulações, sendo que a mais famosa delas é de que ele foi assassinado por um grupo de resistência francesa que visava colaboradores nazistas. Existiu também uma versão oficial que falava que ele morreu de asfixia após engasgar-se com um pedaço de carne, mas essa versão foi questionada por alguns e, segundo algumas fontes, desmentida pelo próprio médico autor do atestado de óbito. Ele estava sentado em uma cadeira com um tabuleiro de xadrez de bolso e ao seu lado analisando uma posição de xadrez após jantar sozinho. Essa história é uma mistura complexa de realizações brilhantes e associações controversas. Sua habilidade como enxadrista é inegável, mas sua colaboração com o regime nazista e implicações de suas ações durante a Guerra Mundial afetaram a sua imagem. O envolvimento de Alekhine com o regime nazista gerou um debate considerável dentro da comunidade do xadrez, e muitos enxadristas e historiadores questionam como deve se equilibrar o conhecimento de sua habilidade como jogador com as suas ações questionáveis. A FIDE e outras organizações enfrentam desafios ao tentar lidar com a sua figura controversa, particularmente na maneira como ele é lembrado e comemorado. O tratamento de figuras controversas na história do xadrez, assim como em outros campos, levanta questões importantes sobre como reconciliar conquistas extraordinárias com o comportamento moral e problemático.